patrística. Irineu de Leão. Contra as heresias. Primeiro livro. Variantes ao sistema fundamental. Valentim. Vejamos agora as inconstantes doutrinas deles. São duas ou três, e como falam de forma diferente sobre as mesmas coisas e, servindo-se de nomes iguais, indicam objetos diferentes. Valentim é o primeiro a adaptar as doutrinas tiradas da heresia gnóstica ao caráter próprio da sua escola, que fixou assim: há uma díada inefável. Um dos elementos chama-se inexprimível, o outro silêncio. Esta díada emitiu outra díada. Um elemento dela chama-se Pai e o outro verdade. Esta tétrada frutificou o Logos e a vida, o homem e a Igreja. Eis então formada a primeira Ogdoada. De Logos e da vida emanaram 10 potências. Uma delas se afastou, foi degradada e fez o restante da obra da fabricação. Valentim estabelece depois 2 limites, um entre o pleroma e o abismo que separa os homens gerados do Pai ingênito e o outro que divide a sua mãe do pleroma. O Cristo não foi produzido pelos homens que estão no pleroma, mas pela mãe que estava fora dele e se lembrava das realidades superiores, mas não sem alguma sombra. Sendo Cristo masculino, tirou de si mesmo esta sombra e voltou para o pleroma. A mãe, então, deixada na sombra e esvaziada da substância pneumática, gerou o outro filho, o demiurgo, onipotente sobre todas as coisas submetidas a ele. E diz, de forma semelhante àquela dos que nós chamaremos gnósticos, que, junto com ele, foi também gerado um arconte da esquerda. Quanto a Jesus, ele o faz derivar ora do El, que se separou da mãe e se reuniu com os outros, isto é, desejado. Ora daquele que voltou ao pleroma, isto é, Cristo. Ora do homem da Igreja. Diz que o Espírito Santo foi emitido pela verdade para julgar e fecundar os homens, entrando invisivelmente neles e por seu meio os homens produziram frutos de verdade. Isto é o que ensina Valentim. Segundo. Outro, chamado Segundo, ensina que a primeira Ogdoada abrange uma tétrada da direita e uma da esquerda, uma é a luz, outra as trevas. A potência que se afastou e foi degradada, diz que não deriva dos 30 homens, mas de seus frutos. Um anônimo. Outro ilustre mestre deles, dotado de gnose mais sublime e improfunda, expõe assim a primeira tétrada. Existe, antes de todas as coisas, um pró-princípio ininteligível, inexprimível e inominável que chamo unicidade. Com ele está uma potência que chamo unidade. Estas, unicidade e unidade, que são uma coisa só, emitiram, sem emitir, um princípio inteligível, ingênito e invisível, ao qual dou o nome de mônada. Com esta mônada está uma potência da mesma substância, que chamo um. Estas potências, isto é, unicidade e unidade, mônada e um, emitiram os restantes eons. Ironia. E. Valem estas exclamações trágicas diante desta audácia em inventar nomes e aplicá-los despoduradamente a esta mentirosa invenção. Com efeito, quando diz
Existe antes de todas as coisas um pró-princípio pró-ininteligível que chamo unicidade, e com ele está uma potência que chamo unidade. Mostra claramente que são ficção todas as palavras que pronunciou e que deu a estas ficções nomes que ninguém antes dele lhes deu. Se não tivesse esta ousadia, segundo ele, ainda hoje a verdade estaria sem nome. Por isso, nada impede que outro qualquer, ao tratar deste assunto, use esses nomes. Existe certo pró-princípio soberano pró-esvaziado de inteligibilidade, pró-esvaziado de substância e potência pró-dotada de esfericidade, que chamo abóbora. Junto com esta abóbora coexiste uma potência que chamo supervacuidade. A abóbora e a supervacuidade, sendo um só, emitiram sem emitir um fruto visível de qualquer lugar, comestível e saboroso, ao qual dou o nome de pepino. Junto com este pepino existe uma potência da mesma substância, que chamo melão. Estas potências, isto é, abóbora e supervacuidade, pepino e melão, emitiram a multidão restante dos melões delirantes de Valentim. Com efeito, se é necessário ajustar a fala comum à primeira tétrada e se cada um escolhe os nomes que quer, o que impede usar esses nomes muito mais inteligíveis, usuais e conhecidos de todos. Outros anônimos. Outros deles, ainda, deram estes nomes à primeira e primitiva Ogdoada, ao primeiro elemento proto-princípio, ao segundo ininteligível, ao terceiro inexprimível e ao quarto invisível. Inicialmente, do primeiro proto-princípio, derivou o primeiro princípio, que ocupa o quinto lugar. A seguir, do ininteligível derivou o segundo, o incompreensível que ocupa o sexto lugar. Depois, do inexprimível derivou o terceiro, o inefável, que ocupa o sétimo lugar. E do invisível derivou o quarto, o ingênito, que ocupa o oitavo lugar. E assim se completou a primeira Ogdoada. Estas potências viriam antes do abismo e do silêncio. Eles dizem isso para se mostrarem mais perfeitos do que os perfeitos e mais gnósticos do que os gnósticos. E alguém justamente poderia dizer isso a eles: pobres melões, sofistas desprezíveis, que sequer homens são. Acerca do próprio abismo, há também entre eles várias opiniões. Alguns dizem que não tem cisígia porque não é nem masculino nem feminino, nem absolutamente nada. Outros dizem no masculino e feminino ao mesmo tempo, e lhe atribuem natureza hermafrodita. Outros ainda lhe atribuem o silêncio como esposa, para formar assim a primeira cisígia. Escola de Ptolomeu. Os mais instruídos dos discípulos de Ptolomeu dizem que o abismo tem duas esposas que chamam disposições, isto é, pensamento e vontade. Como primeira coisa, pensou o que devia emitir e depois o quis. Por isso, destas duas disposições ou potências, isto é, pensamento e vontade, misturadas e unidas, por assim dizer, uma à outra, houve a emissão do unigênito e da verdade. Eles são o tipo e a imagem visível das duas disposições invisíveis do Pai. O unigênito reproduz a vontade e a verdade o pensamento. Por isso o masculino, princípio gerante, é a imagem da vontade e o feminino, princípio passivo, é a imagem do pensamento. A vontade se tornou como que o poder do pensamento.
Desde sempre ele pensava na emissão, mas era incapaz de fazê-lo sozinho. Quando sobreveio o poder da vontade, emitiu o que tinha pensado. Não te parece, meu caro amigo, que esta gente concebeu em seu espírito mais o Júpiter de Homero, todo preocupado porque não consegue pegar no sono, pensando como haveria de fazer para honrar Aquiles e fazer perecer uma multidão de gregos, do que no Senhor de todas as coisas, o qual ao pensar as coisas as realizou e quando as quer, ao mesmo tempo as pensa. Pensando quer e querendo pensa, porque é todo pensamento, todo vontade, todo intelecto, todo luz, todo olho e ouvido, todo fonte de todos os bens. Os que são tidos como os mais sábios dentre os sábios deles dizem que a primeira Ogdoada não foi emitida gradativamente, éon após éon, mas ao mesmo tempo, como unidade, pelo protoprincípio e seu pensamento. Dizem isso como quem assistiu ao parto deles como obstetras. Segundo eles, não foram o Logos e a vida que emitiram o homem e a igreja, mas foram o homem e a igreja que emitiram o Logos e a vida, da forma seguinte. Quando o protoprincípio pensou em emitir algo, isso recebeu o nome de Pai, depois da emissão, sendo isso veraz, recebeu o nome de verdade. Quando se quis manifestar, isso recebeu o nome de homem, e quando emitiu os que tinha pensado anteriormente, a eles deu o nome de igreja. O homem pronunciou o Logos, que é o filho primogênito, e ao Logos seguiu a vida. Assim foi completada a primeira Ogdoada. Surgem depois, entre eles, bastante controvérsias acerca do Salvador. Alguns dizem que ele foi emitido por todos os homens, motivo pelo qual se chama beneplácito. Com efeito, todo o pleroma teve o prazer de glorificar o Pai por meio dele. Outros o fazem derivar só dos 10 homens emitidos pelo Logos e pela vida e por isso ele conserva o nome de Logos e vida, que era o dos pais. Alguns o fazem derivar dos 12 homens emitidos pelo homem e a igreja e é por isso que ele proclama a si mesmo Filho do Homem, como descendente deste homem. Outros fazem-no derivar do Cristo e do Espírito Santo, criados para consolidar o pleroma, e por isso ele se chama Cristo, do nome do Pai que o emitiu. Alguns dizem que é o próprio pró-Pai de todas as coisas, o pró-princípio, o pró-ininteligível, que se chama homem. Este é o grande mistério escondido, isto é, a potência que está acima de tudo e tudo abrange, e se chama homem e é por isso que o Salvador se chama Filho do Homem. A. Comportamento imoral. Doutrina de Marcos. Outro, entre eles, que se gaba de corrigir o mestre, chamado Marcos, espertíssimo na arte mágica com a qual seduzia muitos homens e não poucas mulheres, atraindo-os a si como ao gnóstico e perfeito por excelência, e como detentor da potência suprema provinda de lugares invisíveis e indescritíveis, é como que o verdadeiro precursor do anticristo. Misturando os jogos de Anaxilau com as malícias dos assim chamados magos, se faz passar por milagreiro aos olhos daqueles que nunca possuíram discernimento ou então o perderam. Fingindo consagrar no cálice uma bebida misturada com vinho e pronunciando longas invocações, a faz aparecer de cor púrpura ou vermelha.
Assim, pode-se pensar que a graça, por causa da sua invocação, depositou naquele cálice o seu sangue, vindo das regiões supernas. Os que assistem desejam provar da bebida para que se derrame também neles a graça invocada por este mágico. Depois, apresentando aquela mistura de bebida às mulheres, ordena que elas deem graças, na sua presença. Feito isto, pega no cálice muito maior do que aquele sobre o qual a extraviada deu graças e, transferindo a bebida do cálice menor, sobre o qual foi feita a Eucaristia, para aquele bem maior que ele de antemão preparara, pronuncia estas palavras: aquela que está antes de todas as coisas, impensável e inexprimível graça, encha a tua pessoa interior, multiplique em ti a sua gnose, semeando o grão de mostarda em terra boa. Aquela infeliz, fora de si de estupor ante estas palavras, julga prodígio o fato de o cálice maior ser enchido pelo menor até derramar. Com esta e outras mágicas semelhantes, seduziu e atraiu muitos a segui-lo. Ele dá a entender que teria um demônio como assistente que o faz profetizar, a ele e a todas aquelas mulheres que julgar dignas de participar da sua graça. Dedica-se de modo especial às mulheres, e, entre elas, especialmente as mais nobres, intelectuais e ricas, cujas vestes são enfeitadas de púrpura, que lisonjeia, procurando atraí-la com estas palavras: quero que participes da minha graça, porque o Pai de todos vê sempre o teu anjo diante dele. Mas o lugar da tua grandeza está em nós, por isso devemos formar uma coisa só. Recebe primeiramente de mim e por meu intermédio a graça. Prepara-te como esposa que espera pelo esposo para seres o que eu sou e eu seja o que tu és. Dá lugar na tua cama nupcial à semente da luz. Recebe de mim o esposo, dá-lhe lugar em ti, toma-o e sejas tomada por ele. Eis que a graça desce em ti, abre a boca e profetiza. A mulher responde: eu nunca profetizei, nem sei profetizar. Então ele repete algumas invocações que arrebatam a infeliz seduzida e diz: abre a boca, dize qualquer coisa e profetizarás. E aquela, excitada por estas palavras e sentindo ferver na alma a ilusão de começar a profetizar e o coração pulsar mais forte do que de costume, anima-se e se põe a profetizar todas as tolices que lhe vêm à cabeça, sem sentido e sem hesitar, justamente por ser inflamada por espírito vazio. Alguém, melhor do que nós, disse a propósito dessa gente: audaciosa e impudente é a alma aquecida por vãos vapores. A partir deste momento ela julga ser profetisa e agradece a Marcos por torná-la participante da sua graça e procura recompensá-lo não somente doando-lhe os seus bens, é daqui que vêm as grandes riquezas deste homem, mas também o seu corpo, desejando unir-se em tudo a ele para formar com ele o uno. Ora, algumas mulheres mais fiéis, tendo o temor de Deus, não se deixaram enganar, quando tentou seduzi-las como as outras. Ordenando-lhes que profetizassem, romperam, com insultos e maldições, com este demente que fingia comunicar o Espírito Divino. Elas sabiam perfeitamente que o poder de profetizar não é um mágico Marcos que o dá aos homens, e sim Deus que confere do alto a graça e o dom divino da profecia, e os homens que o recebem falam onde e como ele quer e não quando Marcos o ordena.
Quem manda é maior e mais poderoso de quem é mandado, porque aquele governa e este obedece. Se um Marcos qualquer ou outro dão ordens, como costuma fazer nos seus jantares, toda essa gente brincando de oráculos, ordenando uns aos outros profetizarem coisas que são do seu desejo, então aquele que manda deve ser maior e mais poderoso do que o espírito profético, mesmo sendo homem, o que é impossível. Mas os espíritos que recebem ordens deles, que falam quando eles querem, são terrenos e fracos, temerários e irreverentes, são enviados por Satanás para seduzir e arruinar os que não sabem guardar firmemente a fé que receberam no princípio através da Igreja. Este mesmo Marcos serve-se ainda de filtros e poções para violentar também os corpos, se não de todas estas mulheres, pelo menos de algumas. Muitíssimas vezes, depois de se terem convertido à Igreja de Deus, elas confessaram que foram violentadas por ele, que, tomadas violentamente pela paixão, o amaram intensamente. Um diácono nosso que vive na Ásia e o acolheu em sua casa, aconteceu desgraça semelhante. A esposa dele, mulher bonita, foi corrompida na mente e no corpo por este mágico e o seguiu por bastante tempo, até que os irmãos, com grandes esforços, a converteram. Ela passou o resto de seus dias na penitência, chorando e lamentando a corrupção sofrida por este mágico. Alguns dos seus discípulos, perambulando pelos mesmos lugares, seduziram e corromperam muitas mulheres, autodenominando-se perfeitos, como se ninguém pudesse comparar-se à grandeza de sua gnose, nem Paulo, nem Pedro, nem outro apóstolo, porque eles teriam conhecimento superior ao de todos e somente eles assimilaram a grandeza do conhecimento da potência inefável. Eles estariam na altura, acima de toda a potência, por isso podem fazer livremente qualquer coisa, sem que nada os atemorize minimamente, e graças à redenção tornam-se incompreensíveis e invisíveis ao juiz. E se por acaso ele os surpreendesse, apresentar-se-iam munidos da redenção e se defenderiam com estas palavras: o assistente de Deus e do místico silêncio, anterior aos homens, tu és aquele por quem as grandezas, que contemplam sempre o rosto de Deus e, tendo-te como guia e acompanhante, recebem a forma do alto. Formas que a mulher com grande ousadia, levada por uma inspiração, nos conferiu, por causa da bondade do próprio Pai, como imagens daquelas potências que ela tinha presentes, como que em sonho. Eis que o juiz está próximo, eis que o arauto te ordena que me defendas. Tu que conheces as razões de nós dois, apresenta a defesa ao juiz, como se fôssemos um. Ao ouvir isso, logo a mãe lhes impõe o homérico capacete do Hades para fazê-los desaparecer da vista do juiz, e os introduz na câmara nupcial e os restituem ao cônjuge deles. Com este modo de agir e falar seduziram muitas mulheres também na nossa região do Ródano, e elas ficaram marcadas na consciência de tal forma que algumas fizeram penitência pública, outras, que não tinham coragem para isso, retiraram-se na solidão, desesperando da vida de Deus. Enquanto umas se afastaram completamente, outras hesitaram e provaram o que diz o provérbio, não estando nem dentro nem fora, e ficaram com o fruto da semente dos filhos da gnose. B. Doutrina sobre a primeira tétrada.
Este Marcos, portanto, dizendo que só ele, por ser unigênito, é o seio e o receptáculo do silêncio de Colabar só, afirma que emitiu desta forma a semente nele depositada. A tétrada que está acima de tudo, desceu a ele dos lugares invisíveis e inefáveis, na forma de mulher, porque, diz ele, o mundo não podia suportar o elemento masculino dela, mostrou-se-lhe assim como era, e manifestou somente a ele a origem de todas as coisas, que nunca tinha revelado a ninguém, quer fosse Deus quer homem. E lhe disse: quando, no princípio, o Pai que não tem pai, que é inconcebível e sem substância, que não é masculino nem feminino, quis que o inefável dele pudesse ser expresso e o que é invisível se tornasse visível, abriu a boca e proferiu o verbo, semelhante a ele. Este verbo se postou a seu lado e mostrou-lhe o que era, a forma do invisível que se manifestava. A enunciação do nome se deu assim. Disse a primeira parte do nome, composta por 4 letras. Acrescentou a segunda, também de 4 letras. Depois disse a terceira, de 10 letras e, por fim, a seguinte, de 12 letras. A enunciação do nome completo é formada por 30 letras e 4 sílabas. Cada um destes elementos tem as suas letras, o seu caráter, sua pronúncia, seus traços e suas imagens, e nenhum deles percebe a forma total de que não é senão um elemento. E não somente isso eles não sabem, mas cada um ignora a enunciação do seu vizinho. E quando pronunciam o seu nome acreditam exprimir o tudo. Cada um deles, que é uma parte do todo, diz o seu nome como se fosse o do todo, e não para de proferi-lo até que chegue à última letra da última sílaba. Então, diz ele, acontecerá a reintegração universal, quando todos chegarem a uma só letra e a um único som. E o símbolo da exclamação é o amém que juntos dizemos. Estes são os sons que formam o éon sem substância e ingênito. Eles são as formas que Deus chamou anjos e veem sem interrupção o rosto do Pai. Aos elementos comuns e exprimíveis deu o nome de elmes, lódoi, raízes, sementes, pleromas, frutos. Tudo que lhes é próprio e característico é abrangido no nome igreja. A última letra do último destes elementos emitiu a sua voz e este som gerou elementos próprios à imagem dos elementos do tudo. Por eles foram dispostas as coisas presentes e criadas as antecedentes. A própria letra cujo som seguia ao som anterior foi novamente recolhida pela sua sílaba, para que o tudo permanecesse completo. Mas o som ficou embaixo, como lançado fora. O próprio elemento do qual caiu a letra com a sua enunciação consiste de outras 30. Cada uma destas contém em si outras 30, que formam o nome da letra. Por sua vez as outras letras são designadas com o nome de outras letras, e estas de outras, assim até o infinito. Por um exemplo compreenderás com maior clareza o que quero dizer. O elemento delta é composto por 5 letras, isto é, delta, epsilon, lambda, tau e alfa, e estas são escritas com outras letras, e assim a seguir. Ora, se com a letra delta considerada na sua integridade se vai ao infinito, pois uma letra gera sempre outra e se sucedem umas às outras, quanto maior do que este elemento é o mar de todas as letras. E se uma só letra é assim infinita,
Pensa por um momento no abismo de todo o nome das letras de que consta, segundo o silêncio de Marcos, o próprio Pai. Por isso o Pai, cônscio da sua incompreensibilidade, concedeu aos elementos chamados êmbes, proferir cada um a sua própria enunciação, na impossibilidade de um só enunciar o tudo. Depois de lhe ter exposto estas coisas, a Tétrada disse: quero mostrar-te a própria verdade. Eu a fiz descer dos mundos superiores para que a vejas nua e admires a sua beleza, a ouças falar e admires a sua sabedoria. Olha a sua cabeça, no alto, primeiramente, o alfa e o ômega, o pescoço, beta e psi, os ombros e as mãos, gama e qui, o peito, delta e phi, o tronco, epsilon e y, o ventre, zeta e tau, as genitálias, eta e sigma, os fêmures, teca e rho, os joelhos, iota e pi, as pernas, kappa e ômicron, os tornozelos, lambda e xi, os pés, mini. Este é o corpo daquela verdade, segundo o mago, este o aspecto do elemento, o caráter da letra. A este elemento dá o nome de homem e diz que é o princípio de todo o logos, fonte de toda voz, expressão de todo o inefável, a boca do taciturno silêncio. Eis o corpo dela. Tu, porém, elevando mais ao alto a inteligência de tua mente, escuta da boca da verdade o verbo gerador de si mesmo e doador do Pai. Tendo a Tétrada dito isto, a verdade olhou para Marcos e abrindo a boca pronunciou uma palavra. A palavra se tornou nome, e o nome que conhecemos e pronunciamos é este: Jesus Cristo. Mal acabara de a pronunciar, calou-se. Marcos pensava que ela diria mais alguma coisa, mas a Tétrada, aproximando-se, disse-lhe: consideraste como insignificante a palavra que escutaste da boca da verdade. Não é um nome que conheces e julgavas possuir. Tu possuis o som dele, mas ignoras o seu poder. Jesus é nome insigne, composto de 6 letras, em grego, conhecido de todos os chamados. Mas o nome que tem entre os alunos do pleroma, sendo composto de muitas partes, é de outra espécie, de outro tipo, e é conhecido só por aqueles que são da mesma raça e cujas grandezas estão sempre diante dele. Deves entender que as 24 letras que usais são o símbolo das 3 potências, que compreendem o número total dos elementos do alto. As 9 letras mudas são o símbolo do Pai da verdade, porque são áfonas, isto é, inexprimíveis e inefáveis. As 8 semivogais são o símbolo de Logos e Zoé e estão no meio, entre as mudas e as vogais, e recebem a emanação das que lhes estão acima e a elevação das de baixo. As 7 vogais são o símbolo de homem e de igreja, porque a voz formou todas as coisas passando pelo homem. De fato foi o som da voz que lhes deu a forma. O Logos e Zoé tem, portanto, o número 8, o homem e a igreja o 7, o Pai e a verdade o 9. Como a soma era menor e incompleta, aquele que estava junto ao Pai desceu, enviado lá de onde se separara, para corrigir o defeito das coisas e para que a unidade do pleroma, possuindo a igualdade, frutificasse em todos e produzisse uma potência que se deriva de todos. Assim o número 7 recebeu o valor de 8 e ficaram 3 lugares semelhantes, pelo número, as ogdoadas que vindo 3 vezes sobre si mesmas apresentam o número 24.
Os 3 elementos que, segundo Marcos, estão em si já com as 3 potências, portanto, 6, donde derivaram 24 letras, que multiplicadas por 4, número da inefável tétrada, produzem o mesmo número. Elas pertencem ao inefável, mas são revestidas das 3 potências à semelhança do invisível. Imagens das imagens destes elementos são as nossas letras duplas, que somadas, em virtude da analogia, as outras 24 dão número 30. O fruto deste cálculo e desta economia, diz ele, apareceu na imagem simbólica naquele que, depois de 6 dias, subiu em 4º lugar ao monte, tornou-se 6º, desceu e foi retido na Idômada, mesmo sendo a Idôada perfeita e tendo em si um número de todos os elementos. A pomba, que é Alfa e Ômega, indicou o mesmo número quando da sua descida no batismo. Seu número é 801. Por isso Moisés disse que o homem foi criado no 6º dia e também a economia. Sabendo o intelecto perfeito que o número 6 tem o poder de criação e regeneração, manifestou aos filhos da luz a regeneração que se cumpriu por meio do número que se refere a ele. Daqui Marcos conclui que as letras duplas têm aquele número insigne. Com efeito, somado aos 24 elementos perfaz o número de 30 letras. E teve como ajudante a grandeza dos 7 números, como diz o silêncio de Marcos, para manifestar os frutos do pensamento concebido por ele. Por este número especial, diz ele, deves entender o que ele simboliza, o qual, como que dividido em 3 partes, ficou fora aí no próprio poder e sabedoria, mediante a sua emissão, animou este mundo das 7 potências, a imitação da potência da Idômada, e deu aquela que parece a alma a este universo visível. Serve-se ele também desta obra feita como que espontaneamente por ele, enquanto as outras coisas servem à intínese da mãe, sendo imitações de coisas inimitáveis. O primeiro céu ecoa o alfa, o seguinte o épsilon, o terceiro o eta, o quarto, intermédio entre os 7, narra a potência do iota, o quinto o ômicron, o sexto o y, o sétimo e quarto a partir do mediano, ecoa a última letra, o ômega, como o silêncio de Marcos, que se exprime com muita loquacidade, mas sem dizer nada de verdadeiro. Tais potências juntas, diz ele, e abraçadas umas às outras, cantavam e glorificam a glória que as emitiu, e o canto triunfal eleva-se ao próprio Pai. O eco desta glorificação, trazido à terra, torna-se, segundo ele, o plasmador e gerador do que está na terra. Alega como argumento que a alma dos recém-nascidos, ao sair do seio materno, emite o som de cada um destes elementos. Assim como as 7 potências, afirma, glorificam o Logos, também a alma dos recém-nascidos, chorando e vagindo, glorificam a Marcos. Por isso Davi disse: da boca dos lactentes e infantes preparaste o louvor, e ainda, os céus narram a glória de Deus. Por isso a alma que estava nas dores e nas contrariedades ao ser libertada delas diz: ômega, em sinal de louvor para que a alma do alto reconheça a sua parente e lhe envie a sua ajuda. Desta maneira delirou acerca da totalidade do nome composto de 30 letras, do abismo que aumenta com suas letras, do corpo da verdade que tem 12 membros, cada um composto de 2 letras,
da voz que emitiu sem emiti-la, da explicação do nome que não foi dito, da alma do mundo e do homem, naquilo que são imagens da economia. A seguir falaremos do modo com que a tétrada deles revelou, a partir dos nomes, a igualdade da potência, para que nada te fique oculto, ó caríssimo, de tudo o que dizem e chegou até nós, como nos pediste repetidas vezes. C. Proliferação do silêncio. É assim que seu muitíssimo sábio silêncio anuncia a geração dos 24 elementos. Com a unicidade estava a unidade, e delas houve duas emissões, como já dissemos, isto é, a mônada e um que, duplicando-se, ficaram 4, pois 2 vezes 2 dá 4. Em seguida, 2 e 4, somados, formam o número 6. Este 6 multiplicado por 4 gera as 24 formas. Os nomes santíssimos da primeira tétrada, inteligíveis mas inefáveis, são conhecidos somente pelo Filho, e o Pai sabe de que natureza são. Os outros pronunciados por ele com gravidade, respeito e fé são estes: inefável e silêncio, Pai e verdade. O número total desta tétrada é de 24 letras, em grego. Inefável, Arhatos, tem 7, silêncio, Sige, 5, Pai, Pater, 5, e verdade, Aletheia, 7. Somando-se 2 vezes 5 e 2 vezes 7 dão um total de 24. Da mesma forma a segunda tétrada, Logos, Isoé, Vida, Homem, Amitropos, e Igreja, Eclesia, tem o mesmo número de elementos. O nome exprimível do Salvador, Jesus, é de 6 letras, o inexprimível de 24. Os nomes Filho Cristo e Ius Christos têm 12 letras, mas o que é inexprimível de Cristo tem 30 letras. Por isso Marcos diz que ele é Alfa e Ômega, igual 801, para indicar a pomba, Peristerá, a ave que tem este número. Jesus tem, diz ele, esta origem inefável. Da mãe de todas as coisas, isto é, da primeira tétrada, teve origem, como filha, a segunda e se formou a Ogdoada, da qual derivou uma década, e assim se formou o número 18. Ora, a Ogdoada multiplicada por 10 produziu o número 80, multiplicada outra vez por 10 deu 800, de forma que o número total das letras que se forma dos produtos das Ogdoadas pelas décadas é 8, 80 e 800, 888, isto é, Jesus, Jesus, conforme os números correspondentes às letras gregas, dá como total 888. Eis claramente, segundo eles, a origem supraceleste de Jesus. Por isso o alfabeto grego tem 8 unidades, 8 dezenas, 8 centenas que indicam o número 888, isto é, Jesus, que se compõe de todos os números e é chamado Alfa e Ômega, que significam a sua origem de todos. E ainda desta maneira, somando-se progressivamente os números da primeira tétrada, aparece o número 10. De fato 1, 2, 3, 4 igual 10. Este número, representado pelo iota, ele o identifica com Jesus. Diz também que Cristo, Christos, tem 8 letras e que por meio delas é indicada a primeira Ogdoada que, combinada com o número 10, produziu o número 888.
Disse ainda, acrescenta a ele, Filho Cristo, e temos a duodécada. E os tem 4 letras e Christos 8, que somadas mostram a grandeza da duodécada. Antes que um número insigne deste nome, isto é, Jesus, aparecesse aos filhos, os homens encontravam-se em grande ignorância e erro, mas quando foi manifestado o nome com 6 letras, revestido de carne para descer até a sensibilidade do homem, tendo em si mesmo o 6 e o 24, então os que o conheceram deixaram de ser ignorantes e passaram da morte à vida, porque este nome se tornou para eles o caminho que os conduziria ao Pai da verdade. O Pai de todas as coisas, com efeito, decidiu eliminar a ignorância e destruir a morte. Ora, a eliminação da ignorância era a gnose do Pai. Por isso foi escolhido o homem estabelecido na sua vontade à imagem da potência do alto. Da tétrada originaram-se os homens, e nela estavam o homem e a igreja, o Logos e a Zoé. Destes, portanto, foram emitidas potências que geraram aquele Jesus que apareceu sobre a terra. Gabriel assumiu o lugar do Logos, o Espírito Santo da Zoé, o poder do Altíssimo do homem é a Virgem o da Igreja. Assim, segundo ele, o homem econômico foi gerado por meio de Maria, e, passando pelo seio dela, o Pai de todos o elegeu por meio do Logos, para que fosse conhecido por ele. Vindo a água, desceu sobre ele, na forma de pomba, aquele que subiu ao alto e completou o número 12. Nele estava a semente daqueles que foram semeados com ele desceram e subiram. Chamou semente do Pai a potência, que desceu porque tinha nela o Pai, o Filho é a potência indizível do silêncio conhecida por meio deles e todos os eões. Este seria o Espírito que falou pela boca de Jesus, que se declarou Filho do homem e revelou o Pai, que desceu sobre Jesus e se uniu a ele. Destruiu a morte, diz Marcos, aquele que foi constituído pela economia Salvador Jesus e Cristo Jesus fez conhecer seu Pai. Jesus é o nome daquele que foi constituído homem pela economia e posto como semelhança e forma daquele homem que devia descer nele. Quando o recebeu, recebeu também o próprio homem e o próprio Logos, o Pai, o inefável, o silêncio, a verdade, a igreja e a Zoé. Tudo isso supera os ais e os ai de mim. E todas as exclamações trágicas e interjeições de dor. Quem não desprezaria este poeta e artífice de mentiras ao ver, por obra de Marcos, a verdade transformada em ídolo e marcada pelas letras do alfabeto? Tanto recentemente como desde as origens, ontem ou antes, como se costuma dizer, os gregos afirmam que no início receberam de Cadmos 16 letras do alfabeto e que depois, com o passar do tempo, eles mesmos inventaram, quer as aspiradas, quer as duplas e que recentemente, por último, Palámedes acrescentou as longas. Ora, antes de isso acontecer entre os gregos, não podia existir a verdade. Porque és tu, Marcos, que o dizes. Seu corpo é posterior ao tempo de Cadmos e seus antecessores, posterior ao dos que acrescentaram as outras letras, posterior também a ti. Com efeito, somente tu rebaixaste a ídolo a verdade anunciada por ti. Haverá quem possa admitir o teu silêncio tão loquaz, que nomeia o éon inefável, que expõe o invisível, que perscruta o imperscrutável.
Como podes dizer que abriu a boca quem não tem corpo nem forma e que pronunciou um verbo semelhante a qualquer vivente, invisível na forma, de 30 letras e 4 sílabas? Será, portanto, semelhante ao Logos, o Pai de todas as coisas, que tu dizes ser composto de 30 letras e 4 sílabas. Quem poderá entender como teu esquema e teus números, que ora são 30, ora 24, ora somente 6, abrangem o Criador, o Demiurgo, o autor do Verbo de Deus, ao reduzires a 4 sílabas e 30 letras? Ao rebaixares o Senhor de todas as coisas, aquele que firmou os céus, ao número 888, como fizeste com as 2 letras extremas do alfabeto. Ao dividires até o Pai, que contém tudo e nada o pode conter, em tétrada, ogdoada, década e duodécada, e servindo-te de tais multiplicações do Pai que, como tu dizes, é o inexprimível e o inconcebível. Quando, para o que dizes sem corpo e sem substância, crias uma matéria e substância com muitas letras geradas umas das outras, tornando-te falso dédalo e artífice incompetente da potência mais sublime. Ao dividires a substância, que afirmas indivisível, em letras mudas, vogais e semivogais, e atribuires ao Pai a sua intínese, dentre todas as letras, as mudas. As tuas mentiras levaram todos os que acreditam em ti às maiores blasfêmias e à impiedade máxima. Portanto, aplicam-se justamente à tua temerariedade e às invectivas que o velho arauto da verdade, inspirado do alto, dirigia-te nestes versos. Artífice de ídolos és, Marcos, ilusionista esperto na arte mágica e na astrologia. Com eles confirmas erros de doutrina apresentando prodígios aos que são enganados por ti, obras daquela potência apóstata que teu pai Satanás te concede fazer pelo demoníaco poder de Azael, que tem em ti o precursor da funesta maldade contra Deus. Estas as palavras do ancião que amava a Deus. Quanto a nós, tentaremos expor-te brevemente a longa sequela de mistérios e tornar manifesto o que esteve escondido por muito tempo. Poderão assim mais facilmente ser detestadas e condenadas por todos. D. Os números, substância das coisas. Juntando a geração dos homens, o desgarramento e o reencontro da ovelha, eles, que reduzem tudo a números, ousam afirmar misticamente que tudo consta de mônada e díada. Somados sucessivamente, os números de 1 a 4 geram a década. 1, 2, 3, 4 produzem o número dos 10 eões. Por sua vez, a díada, a partir dela e progredindo até o número insigne, 2, 4, 6, mostra a duodécada. Novamente somando da díada até 10 aparece um número 30 em que estão contidas a ogdoada, a década e a duodécada. A duodécada, que tem como final o número insigne e por causa dele, dão o nome de paixão. Tendo acontecido uma queda no número 12, a ovelha que saiu, perdeu-se, porque a deserção se deu a partir da duodécada. Do mesmo modo é oráculo deles que uma potência se separou da duodécada e perdeu-se, e seria a mulher que perdeu a dracma, acendeu a lucerna e a encontrou. Assim os números que restaram, o 9 da dracma e o 11 da ovelha, multiplicados entre si deram 99, que é o resultado de 9x11. Eis porque a palavra Amém tem este número.
Não quero deixar de referir-te também outras interpretações deles para que possas contemplar, de todos os lados, os seus frutos. A letra eta, contando o número insigne, sigma igual 6, seria a oitava por estar no oitavo lugar, a partir do alfa. Em seguida, somando os números destas letras, tirando sigma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, igual 30, eles obtêm como resultado 30. Com efeito, somando-se todos os números do alfa ao eta, tirando o número insigne, encontra-se o 30. Até a letra epsilon o valor das letras é 15. Acrescentando-se 7 dá 22. Acrescentando-se 8 completa-se a admirável tricontada. Com isso querem provar que a Ogdoada é a mãe dos 30 êons. Visto que o número 30 é composto pelas três potências, 8, 10, 12, somadas, multiplicar-se por 13 dá 90. O 3 multiplicado por si mesmo produz o 9. Assim a Ogdoada gerou um número 99. E porque o 12º éon, afastando-se, deixou lá em cima os 11, a forma das letras foi disposta convenientemente para formar a figura do Logos. A 11ª letra é o lambda, que é um número 30, e foi disposta à imagem da economia do alto. Porque somando progressivamente o valor numérico das letras, do alfa ao lambda, exceptuando-se um número insigne, tem-se um número 99. Que o lambda, 11º na ordem, tenha descido à procura do seu semelhante para completar o número 12, o tenha encontrado e ficado completo, fica evidente pela própria forma da letra. O lambda procurou o seu semelhante, o encontrou, o atraiu a si e completou o 12º lugar, sendo a letra M composta por 2 lambdas, mais. Este é um motivo por que fogem, pela gnose, do lugar do número 99, que é o da deficiência, tipo da mão esquerda, e perseguem a unidade, que somada a 99 os fará passar para a mão direita. Bem sei que ao ler estas coisas, ó caríssimo, haverás de rir às gargalhadas, tamanha a presunção e a loucura dessa gente. Dignos de compaixão são os que tratam coisa tão sagrada, a grandeza do poder verdadeiramente inefável, e as economias de Deus, servindo-se do alfabeto e de números são frios e artificiais. Verdadeiramente condenam-se a si mesmos, quantos se separam da igreja para aderir a tais patranhas. Paulo manda que os evitemos depois da primeira e segunda advertência. João, o discípulo do Senhor, lhes amplia a condenação, proibindo-nos até de os cumprimentar, porque quem lhes diz bom dia participa de suas obras iníquas. E com razão, não há salvação para os ímpios, diz o Senhor. São de impiedade que supera toda impiedade os que afirmam que o Criador do céu e da terra, o único Deus onipotente, sobre o qual não há outro Deus, provém de degradação derivante de uma primeira, e, segundo eles, já de uma terceira degradação. Rejeitando e condenando convenientemente esta doutrina, devemos fugir a errores, longe deles, e quanto mais afirmam e se comprazem nestas invenções, tanto mais nos devemos convencer de que estão possuídos pelos maus espíritos da Ogdoada. São como os que caíram em paixão frenética, e quanto mais riem e agem pensando estar bem, até mais ainda do que se estivessem bem, tanto mais estão doentes.
A mesma coisa acontece a eles. Quanto mais julgam saber e se estragam os nervos, tendendo a coisas superiores às suas forças, tanto mais avançam na loucura. O espírito imundo da ignorância saiu e os encontrou ocupados, não em Deus, mas em questões mundanas. Então tomou consigo outros 7 espíritos piores do que ele, enfatuou-lhes a sabedoria, fazendo-os acreditar que podiam entender o que está acima de Deus, e convenientemente dispostos, na sua mente, para a fecundação, depositou neles a ogdoada da ignorância dos espíritos perversos. A criação do mundo. Quero exporte ainda como, segundo eles, foi feita a criação, na imagem das coisas invisíveis, pelo Demiurgo, sem que ele o soubesse, graças à intervenção da Mãe. Em primeiro lugar, dizem, foram produzidos os 4 elementos: fogo, água, terra e ar, na imagem da tétrada superior. As operações respectivas que lhes pertencem, isto é, calor e frio, úmido e seco, representam fielmente a ogdoada. Derivadas dela enumeram as 10 potências, a saber, 7 corpos esféricos que chamam céus. Depois, em volta deles, uma esfera que chamam o 8º céu. E depois, o Sol e a Lua. Estes corpos, que são 10, dizem que são imagem da década invisível emitida pelo Logos e Zoé. A duodécada seria indicada pelo círculo chamado zodíaco. Os 12 signos, dizem, representam manifestamente a duodécada, filha do homem da igreja, e foram pintados como que por uma sombra. E o céu supremo que com sua mole se opõe à rotação velocíssima do universo e com seu peso trava-lhe a velocidade, faz com que o giro de um signo a outro se cumpra no intervalo de 30 anos, é imagem, dizem, do limite que contém dentro de si a mãe deles, que tem número 30. Também a lua que dá sua volta ao céu em 30 dias, com este número de dias indica os 30 eons. E o sol, que gira em círculo e cumpre a sua apocatástase em 12 meses, manifesta por meio deles a duodécada. Também os dias, que têm a medida de 12 horas, são a figura da invisível duodécada. Até as horas, que são 1/12 do dia, são compostas de 30 partes para representar a triacôntada. O círculo do zodíaco é subdividido em 360 partes e cada signo tem 30. Assim, no círculo vem conservada a imagem da conjunção do 12 com 30. A própria Terra, dizem, dividida em 12 zonas nas quais recebe sucessivamente, a prumo, um poder peculiar do céu, gerando prole semelhante à potência que exerce seu influxo, seria figura claríssima da duodécada e seus filhos. Além disso, dizem que o Demiurgo, querendo imitar a infinitude, a eternidade, a ilimitabilidade e a intemporalidade da ogdoada, e não tendo poder de reproduzir a estabilidade e perpetuidade dela, por ser ele fruto de uma degradação, reduziu esta eternidade em períodos e tempos numerosíssimos, pensando imitar a infinidade dela com a multiplicidade dos tempos. Então, dizem, ao se afastar dele a verdade, sobreveio a mentira. Por isso a sua obra será destruída quando se completarem os tempos.